Pastor Hermes, ore aí por esse momento, tudo bem? Tudo bem. Não ia precisar estar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos juntos mais uma vez para estudar a Tua Palavra e conhecer mais dos Teus princípios, das Tuas vontades para nossas vidas. E queremos ser filhos obedientes ao Senhor, Pai. Da a direção que o Senhor tem dado até agora e sempre tem dado ao Marcos Roberto para estar ministrando aos nossos corações através desse grupo. Que a Tua unção, a Tua graça possa repousar sobre ele, Senhor Jesus, a cada dia mais e mais. E ser esse instrumento tem sido para a igreja, para mim pessoalmente também. Graças te damos por ele ter se disposto a ter esse tempo com nós, ter esse tempo com a igreja, para nos capacitar a cada dia mais e mais no estudo da Tua Palavra. Abençoe a vida de cada irmão que está participando também, os que não puderem estar também, que a Tua bênção esteja sobre eles. Agradecemos pela Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Pastor Hermes. Bom, hoje nós vamos começar Judas. Temos aí a tentativa de concluir semana que vem. É uma carta com apenas um capítulo, 25 versículos. Porção grande de versículos para estudar em apenas 2 domingos, mas é possível, é possível. Judas é uma carta bastante negligenciada, está lá pertinho do Apocalipse, colado, né? Mas eu confesso que eu nunca ouvi uma pregação de Judas, nunca. E olha que eu já estou aí há muito, muito tempo na igreja e eu nunca ouvi. Vocês já ouviram alguma pregação de Judas alguma vez? Baseada na carta de Judas? Aí os mais antigos aí da igreja. O Takeshi está dizendo que não, né? Não lembro, não. Então. Gilson, já ouviu? Também não? O pastor Hermes tem quase 200 anos de igreja. Já ouviu? Ninguém quer pregar sobre isso não, rapaz. Só você que é o corajoso. Então tá bom. É uma carta negligenciada, mas é uma carta muito interessante, muito interessante. É uma carta assim correlata, uma carta assim muito paralela com os assuntos de segunda carta de Pedro. Então, tem muitos assuntos ali que eles são bastante semelhantes. E até há alguns estudiosos que acreditam que Judas teria se baseado em Pedro ou Pedro em Judas para comporem as suas cartas, tá certo? Então, assim, nós vamos trabalhar isso, não é nada assim tão complicado, tem algumas questões assim um pouquinho difíceis, mas não é nada assim tão assim difícil de entender. E o mais importante é tentar sempre aplicar essa palavra na própria vida e dar perfeitamente para isso, porque entendemos que é a palavra de Deus, tá? Eu vou fazer aqui a transmissão aqui do conteúdo, compartilhamento do conteúdo. Eu já mandei aí nos grupos, né? Legal, eu só vou aqui aumentar um pouquinho mais a imagem para vocês. Tá. Muito bem. Eu vou fazer a leitura aqui dos primeiros 10 versículos e na sequência eu já entro aí no texto em si. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor.
Embora vocês tenham conhecimento de tudo, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quando os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos, com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores que contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que entendem, e as coisas que difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas eles se corrompem. Muito bem. Ontem o pastor Guto falou acerca de nomes bíblicos, né? Em que pessoas aí acabam se inspirando para dar esses nomes a seus filhos. Mas eu nunca ouvi um pai dar um nome para o seu filho de Judas. Nós temos agora um Efraim, temos Marcos, Pedro, enfim, tem uma infinidade de nomes. Agora, Judas eu nunca ouvi. Mas Judas tem um significado muito legal. Ele significa louvor. Judas significa louvor. E, claro, as pessoas não dão esse nome assim tão assim difícil, tão estranho para seus filhos, porque Judas é o nome de um dos traidores de Jesus. E ninguém quer ter um filho com o nome associado a um traidor de Jesus, não é mesmo? Só que Judas era um nome muito comum na época de Jesus. Muito comum. Há muitas pessoas, inclusive, mencionadas no Novo Testamento com esse nome. Aliás, até tinha dois Judas, duas pessoas com o nome de Judas na Bíblia. Tinha lá um ancestral de Jesus, tinha um dos apóstolos chamado Judas Iscariotes, tinha um dos irmãos do Senhor que também se chamava Judas, que é esse aqui, né? Que é aquele a quem a gente atribui como escritor dessa carta. E esse último é o que escreveu a penúltima carta do Novo Testamento e que está no grupo das chamadas cartas católicas ou cartas gerais. Porque essa carta de Judas, assim como a carta de Pedro, as cartas de Pedro, são chamadas de cartas apostólicas, ou melhor, cartas católicas ou cartas gerais. Porque a gente desconhece os destinatários. Nós não sabemos exatamente para quem essas cartas foram dirigidas inicialmente, porque não havia ali um nome assim de um destinatário, algo mais preciso. Então, católico significa geral ou universal. Então, essa carta de Judas ela é classificada como uma carta geral, porque ela justamente não tem assim um destinatário descrito. O autor foi Judas, o irmão de Jesus. Embora a carta não mencione também o autor da carta, mas ele é mencionado como servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ora, que Tiago que era conhecido lá na Bíblia, no Novo Testamento, em que todos, ao ouvirem esse nome, facilmente poderiam identificar. Só podia ser um Tiago, e nesse caso, o irmão de Jesus. Nesse caso, o irmão de Jesus. Não havia outro, tá certo? Então, se fosse um outro Tiago, seria Judas, irmão de Tiago, o carpinteiro, por exemplo. Mas não aparece isso. Então, o único Tiago que nós temos uma referência boa é o irmão de Jesus. Então, esse Judas que aparece aqui também seria aqui o irmão de Jesus. Bom, precisamos lembrar que tanto Judas quanto Tiago, eles se converteram depois da ressurreição de Jesus, de acordo com João 7,5.
Enquanto Jesus vinha exercendo seu ministério nesse mundo, eles não queriam saber nada daquilo. Era muito estranho para eles. Mas após a ressurreição, após ouvir os relatos, e também sobre os milagres, a própria assunção, a subida dele aos céus, então sim, esses irmãos acabaram se convertendo. E a conversão deles foi tão importante para o cristianismo, que houve esse aqui que escreveu a carta, né? Judas. Olha só. Agora, qual que é o... Mas essa carta, ela foi escrita mais ou menos lá pelo ano 70, ali depois de Cristo, talvez um pouco antes da queda de Jerusalém, porque essa carta também traz o anúncio de um juízo. E esse anúncio desse juízo é possivelmente ali referindo-se ao acontecimento ali com Jerusalém, com a destruição de Jerusalém. Muito bem. Qual que é o propósito dessa carta? Bom, a carta de Judas é principalmente uma defesa do evangelho contra os hereges gnósticos. Eu já falei nas aulas lá de Pedro e também de Tito, de que os gnósticos eram uma corrente, um segmento cristão, muito provavelmente formado por judeus, em que eles não reconheciam que Jesus teria vindo em carne, mas o Messias teria incorporado no corpo de Jesus, de alguém chamado Jesus, no momento do batismo, e teria deixado o corpo de Jesus um pouco antes da morte dele. Isso era uma das vertentes. A outra vertente gnóstica acreditava que Jesus tinha apenas um corpo aparente humano, que parecia humano, mas não era humano. Por quê? Porque Jesus não poderia ter vindo em carne, porque um Deus vindo em carne seria contaminado, porque a matéria é essencialmente má, ruim. Então, Jesus não poderia ter vindo em carne. Então, Cristo teria, assim, apenas uma aparência de corpo. Aí a gente vai entender por que João escreve a sua carta dizendo, olha, os que negam que Cristo veio em carne, não sei o que e tal, né? Eles realmente estão fazendo uma coisa muito errada, contrária. Inclusive, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai entrar um pouquinho nesse assunto, né? Se não houve ressurreição, tampouco também a nossa mensagem ela é desnecessária, algo nesse sentido, tá certo? Então, Judas escreve com o propósito de combater esses gnósticos que estavam pregando uma mensagem equivocada. E essa guerra contra os gnósticos, ela durou aproximadamente 180 anos. Foi muito difícil. Esses gnósticos, eles não eram ascéticos, esse grupo aqui. O que é um ascético? Um ascético é uma pessoa que, porque a carne é má, ela vai se livrar de tudo aquilo que pode, de alguma maneira, levar a algum tipo de pecado. Então, o próprio corpo é alguma coisa assim, má, ruim, né? Carregado de pecado. Então, eles praticavam jejuns, jejuns extensos, banhos muito regrados, não comiam carne, eles eram vegetarianos, né? Alguns gnósticos, pelo menos um grupo deles eram gnósticos. Agora, outro grupo pensava o seguinte, bom, já que a carne é má de toda maneira, então a gente vai mortificar a carne através da promiscuidade, através da prostituição, porque aí rapidamente a gente vai se livrar desse corpo e vai se unir a uma esfera cósmica. Então era uma loucura isso aqui. Agora, esses gnósticos eram exatamente esses que viviam uma prática de uma vida sexual totalmente corrompida. Daí que o versículo 3 vai dizer o seguinte, que eles transformaram a graça de Deus em libertinagem. É exatamente isso. Esses gnósticos, eles não eram ascéticos, como aqueles que foram combatidos por Paulo na carta aos Colossenses, mas eles eram uma versão antinomistas, ou contrário à lei. Anti, mais nomos. Nomos significa lei. Então, eles eram contrários à lei de Deus. E, portanto, eles transformavam em libertinagem a graça de Deus
e negavam o único e soberano Senhor Jesus Cristo, principalmente que ele tenha vindo em carne. Consideravam, sim, que Jesus era um grande mestre, mas nada mais do que isso, nada mais do que isso. O principal problema dos gnósticos era a negação da humanidade de Cristo. Eles negaram que Jesus tivesse vindo 100% em carne. Nós cremos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Cristo é o Deus encarnado, ele faz parte da Trindade. Não são três deuses, é apenas um Deus, mas funcionalmente dividido em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para eles era impossível conceber a ideia de que um ser espiritual pudesse encarnar-se. Então eles viam a matéria como princípio do pecado, e se um ser espiritual fosse encarnar-se, faria isso apenas para se contaminar. Daí que eles negam que Jesus tivesse vindo em carne e que Jesus teria apenas uma aparência de corpo, mas não de fato um corpo. Agora, para quem essa carta foi destinada? Ela foi destinada aos chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Tá? Então, ele mandou para uma igreja de crentes, muito provavelmente para os mesmos destinatários da segunda carta de Pedro. Então, trata-se aqui de uma saudação geral, sem qualquer indicação dos destinatários originais, o que faz de Judas uma carta universal, católica, pois não visava ali necessariamente uma comunidade particular, mas ela era enviada a todas as igrejas que, de alguma maneira, apresentavam esse problema dessa heresia gnóstica. A Ásia Menor, ela estava infestada de gnósticos, assim como o Brasil hoje está infestado da teologia da prosperidade. Não é uma coisa saudável isso. Então, assim, é possível que essa carta tenha sido enviada inicialmente para lá, para a Ásia Menor, e alguma igreja da Ásia Menor, assim também como ocorreu com a segunda carta de Pedro. Agora, o que essa carta tem a ver com a gente? Será que essa carta é atual para nós hoje? É claro que sim. Embora nós hoje não tenhamos problemas com os gnósticos, aqui em nosso tempo, problemas parecidos de heresia sempre rondaram a igreja e continuam rondando, de modo que a carta de Judas continua sendo atual, ela continua sendo atual. Eu gostaria de saber de vocês, é uma introdução um pouco assim complicada, porque talvez traz alguns termos assim até difíceis, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa parte introdutória? Querem fazer algum comentário sobre isso? Vocês estão com a palavra, vocês podem abrir o microfone. Bom, pelo silêncio, não tem dúvidas, né? Não tem dúvidas. Ótimo. A Tatiane já colocou aqui dizendo que não há dúvidas. Então, assim, para que a carta de Judas foi escrita? Ela foi escrita para combater a heresia gnóstica. E o que nós temos que saber sobre os gnósticos? É que, principalmente, eles negavam que Jesus houvesse vindo em carne. Tudo bem? Se vocês gravarem isso, vocês vão conseguir entender a carta de 1 João, 2 João, vocês vão compreender lá 1 Coríntios 15, 16, que vai falar sobre pessoas que negam a ressurreição e coisa desse tipo, tudo bem? Então, guardando esse tipo de coisa, já está de bom tamanho, tá? Eu vou voltar a compartilhar aqui o texto. Aí, o Judas, vamos lembrar que ele não era um apóstolo, tá? Judas aqui foi um irmão de Jesus que se converteu depois de Jesus ter sido ressuscitado. E aí ele escreve o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, os que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Judas começa a sua carta apresentando as suas credenciais. Servo ou escravo de Jesus Cristo. Gente, nós vivemos num tempo em que assim, as credenciais, né, parece que valem muito, né? Os títulos valem muito. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu devo chamar você?
Me chama de Marcos, Roberto, está de bom tamanho, tá? Porque veja só, se o apóstolo Paulo, né, ele sempre se apresentava primeiro como servo de Jesus, depois ele falava que ele era apóstolo. Judas, da mesma maneira, olha o irmão de Jesus aqui, meio irmão carnal de Jesus, né? E ele se apresenta como um servo e como um escravo de Jesus Cristo. Vamos lembrar que um escravo era aquele que estava no patamar mais baixo da hierarquia humana. Era alguém que só obedecia e nada podia mandar, não podia ter. Era alguém cujo corpo e vida, com todas as suas forças produtivas e capacidades, pertenciam ao seu senhor, a uma outra pessoa. Do mesmo modo, Paulo se declara como escravo de Jesus Cristo. Ora, então, se eles se viam dessa maneira, tudo que eu tenho, tudo que eu sou não pertence a mim, pertence ao Senhor. Tudo é de Deus. Judas não era um apóstolo, mas tampouco ele era um homem qualquer. Então, por que Judas ele se apresenta como um escravo? E também eu falo que ele não era um homem qualquer. Ele se via como um escravo, como um servo, tá certo? Era assim que ele se apresentava. Hoje tem pastores que se apresentam como apóstolos e não sei o quê, né? Apóstolo já não existe mais, né? Os apóstolos originais morreram. Eram aqueles que contemplaram Jesus fisicamente naquele tempo. Então, Augusto Nicodemos gosta de dizer que o apóstolo bom é o apóstolo morto, tá certo? Nós não temos mais esse tipo de ministério apostólico com esse título no nosso tempo, tá certo? Agora, Judas não era uma pessoa qualquer, embora não fosse apóstolo, porque a igreja primitiva o tinha em alta consideração. Ele era irmão de Jesus, ele andou com Jesus. Embora tanto Judas quanto Tiago sejam irmãos, os dois evitam mencionar isso na carta deles. Vamos lembrar que a carta de Tiago também é atribuído a um irmão de Jesus. E por natureza aqui, né, por lógica, também irmão de Judas. Bom, ainda que nada se saiba sobre a natureza externa deles, da igreja para a qual foi dirigida essa carta, ou quem eram os crentes daquela igreja, sabemos algo da natureza interna daqueles irmãos. Foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Às vezes o pastor Guto gosta de mencionar a igreja na Índia. Nós não sabemos nada da natureza externa daquela igreja, mas nós sabemos muito sobre a natureza interna deles. Eles, assim como aqueles crentes da Ásia Menor, são pessoas chamadas por Deus, amados por Deus Pai, e eles são guardados por Jesus Cristo. Essa palavra guardados, vamos lembrar lá da primeira carta de Pedro, no início, quando o apóstolo Pedro, que a nossa herança ela está guardada nos céus, incorruptível. Da mesma maneira, aqui nós temos essa palavra que aparece de novo, guardados, porque nada pode corromper a salvação que nós temos em Cristo. Significa que diante das tribulações que eles estavam passando, ou ainda passariam, contariam com o amor e o cuidado do Senhor e, sobretudo, a guarda sobre as suas almas. Ainda que o corpo pudesse morrer, mas a alma deles estaria guardada com o Senhor, certamente. E, sobretudo, a fé deles. A pessoa que passa por tribulação, se ela tem o coração guardado, se ela é de fato convertida, ela não vai abandonar a fé, mas ela vai ter a sua fé guardada no Senhor. E, na sequência, o autor, seguindo o costume da época, abençoa a igreja e, assim, ele se une a ela na esfera da misericórdia. Aqui ele vai falar o seguinte: misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Isso aqui era uma maneira de saudar as pessoas. E quando ele faz esse tipo de saudação, ele se une, Judas aqui se une à igreja nessa esfera de relacionamento misericordioso e amoroso, ainda que ele não esteja ali fisicamente com aqueles irmãos. Quando Judas abençoa a igreja com a misericórdia de Deus, o sentido disso não é uma simples simpatia que Deus tem pela igreja. Deus não tem uma simples simpatia pelo irmão Honda, ou pelo irmão ali, o Márcio, o Caio, nada disso.
quando fala que Deus tem misericórdia, é que Deus se dedica fundamentalmente a cada um de nós. E sem essa dedicação misericordiosa, não haveria salvação. E tudo isso é baseado no amor dele. Ainda que nós tenhamos fé, ainda que nós somos salvos, o primeiro passo sempre é de Deus, é graça de Deus. E nada do que a gente possa fazer em termos de obra nesse mundo tem a capacidade de nos salvar. Aí chega no verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Isso me parece algo bastante humano. Quantas vezes você gostaria de se encontrar com alguém, ou você, marca uma conversa com alguém, e você chega, olha, eu gostaria muito de podermos falar sobre coisas boas, não é mesmo? Infelizmente, nesse momento, nós não podemos falar sobre isso. Há um outro assunto urgente. E é isso aqui que Judas está querendo falar para as pessoas. Olha, eu queria falar para vocês acerca da salvação que nós compartilhamos, que é um assunto muito mais agradável. Ele queria escrever algo que assim, fosse de coração para coração, né? Frases de alegria, de amor, como aquelas frases que Paulo escreve aos Filipenses. Mas acontece que teve que ter uma mudança de rumo. Aqui, literalmente, Judas ele se sente forçado a mudar de rumo pelo Espírito Santo. Ali ele diz o seguinte, olha, eu senti que era necessário escrever. Significa que ele foi forçado a escrever algo diferente, no sentido de que eles batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Olha só, a igreja ela estava sendo atacada pela heresia gnóstica, e ela precisava ser defendida. Interessante, eu escutei alguém falar recentemente que o cristianismo, para se manter vivo, ele sempre depende da próxima geração. Se a nossa geração, irmãos, não defender o evangelho, não defender a fé, essa fé, esse evangelho não vai chegar à próxima geração, à próxima década. Eu não sei se isso foi o pastor Guto que falou ontem no culto, se eu escutei em algum outro lugar, mas é isso aí mesmo, tá certo? Então, aqui, Judas estava muito preocupada com o evangelho que talvez não passaria para a próxima geração. Então, ele insiste aqui, que eles batalhem, que eles lutem com todas as forças pela fé de uma vez confiadas aos santos. Do contrário, esse evangelho, ele poderia simplesmente ser perdido. Nas palavras do comentarista Warren Wiersbe, é interessante aqui a analogia que ele faz. Judas desejava tocar a harpa. Vocês já escutaram a harpa paraguaia sendo tocada? É um instrumento lindo, lindo demais, né? Até tem algumas imagens antigas em que um anjo ele fica ali tocando a harpa, né? Então Judas desejava tocar uma melodia com harpa, mas ele precisou tocar trombeta. E a trombeta, né, o chofar, era usado para chamar lá o povo do Antigo Testamento para a batalha. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está chamando as pessoas para a batalha. O batalhar pela fé significa uma fé objetiva, que precisa ser praticada no dia a dia. E isso envolve um tipo de luta, sim, às vezes intensa, principalmente quando a fé está sendo ameaçada por mensagens carregadas de heresia. A fé tem algo interno, íntimo, subjetivo, mas a fé também ela é demonstrada no nosso dia a dia, inclusive por obras, mas inclusive por um batalhar pela fé. Então, às vezes, a gente ouve assim, a gente não pode ficar falando assim da igreja dos outros, e realmente, há igrejas assim que tem algumas heresias, algumas coisas que a gente compreende também diferente, que talvez não seriam heresias, e a gente entende aquelas pessoas como irmãos, porque eles têm Cristo ainda ali como único Salvador de fato.
Mas, irmãos, quando outras coisas são colocadas acima da salvação, quando você precisa fazer alguma coisa de maneira legalista, assim como as ameaças que a Universal faz sobre seus membros, acerca de, ou então eles pagam, ou que eles então deem dinheiro, senão eles vão ser destruídos e não sei o quê, o devorador vai lá e vai acabar com eles, não sei o quê. Gente, isso aí é realmente muito, muito perigoso, tá? Nós estamos aqui invertendo os polos, não é assim que funciona, tá certo? Então, quando o evangelho ele se apresenta de uma maneira ameaçada, assim como acontece pelo pessoal da prosperidade, desse tipo de teologia de prosperidade, isso realmente é muito ruim, tá certo? Nós entendemos uma prosperidade bíblica, tá certo? Entendemos as formas legítimas de contribuição que a igreja faz, mas a maneira como eles fazem, realmente, isso é algo que atenta contra a soberania do evangelho. E então, assim, o batalhar pela fé significa, sim, uma fé objetiva, e nós precisamos lutar por ela no nosso dia a dia. E aí o verso 4 diz o seguinte: pois certos homens cuja condenação estava sentenciada há muito tempo, eles infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios, eles transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. É necessário, irmãos, que se batalhe pela fé, sobretudo, pois certas pessoas eles se infiltraram de modo dissimulado na igreja. Eu já havia falado num outro estudo bíblico, e volto a falar aqui novamente, de que às vezes assim, as pessoas questionam, mas por que não chama tal pregador, tal pessoa para a igreja e tal? É que assim, nós temos um zelo acerca das pessoas que vão fazer uso do púlpito, porque pregar a palavra significa alimentar as ovelhas do Senhor. Com a mesma pastagem de que nós também somos alimentados, tá? Então, a gente não sabe, às vezes, o tipo de alimento que essa pessoa vai dar, tá certo? A gente não quer que a mensagem distorcida seja colocada ali, tá certo? Nós temos uma linha teológica que a gente segue, que nós entendemos que isso é saudável para o nosso corpo, então a gente procura trazer pessoas que têm uma fé semelhante à nossa, tá certo? Isso não significa que nós somos exclusivistas, muito pelo contrário, tudo bem? Então, só que ali as pessoas se infiltraram, né? E de maneira muito mansa, eles transformaram a graça de Deus em libertinagem, chegando ao ponto de negar Jesus Cristo, o único soberano e Senhor. Essas pessoas sobre as quais Judas escreve não deixaram transparecer imediatamente quem eram. Eles não expressaram suas opiniões de maneira franca e aberta quando entraram na igreja, mas agiram de uma maneira muito esperta, dissimulada, foram comendo pelas beiradas, a ponto de serem acolhidos como irmãos. Essas pessoas eram ímpias, pois negavam que Jesus havia vindo em carne, e eles viviam em libertinagem, apoiados aqui na graça de Deus, tá certo? Paulo vai falar o seguinte, olha, não vamos usar da graça para dar ocasião da carne. Aquela ideia assim, já que eu sou salvo, já que eu não vou perder a salvação, então eu posso fazer o que eu quiser, Ou outra passagem de Paulo, olha, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então, quem mais pecado teve, mais agraciado foi, porque mais pecados lhe foram perdoados, então eu posso pecar porque mais eu vou ser perdoado. Isso é uma visão totalmente contrária às Escrituras, é uma visão gnóstica, né? Se nós desejamos ser discípulos de Jesus, nós temos que buscar uma vida em santidade como Jesus vivia. Ele é o modelo, não esses discursos falaciosos e mentirosos que a gente, às vezes, acaba ouvindo por aí, tá certo? Então, tratava-se de pessoas ímpias que negavam que Jesus havia vindo em carne e viviam em libertinagem, apoiados na graça de Deus. Eles, esses gnósticos, eles se consideravam os portadores da verdadeira doutrina, a qual levaria o cristianismo ao auge. Graças a Deus, isso acabou não vingando. Temos ainda algumas igrejas assim que são abertamente gnósticas, tá certo? Mas elas são assim, de maneira global, elas não significam
Muito. Tudo bem? Agora eu gostaria da sua participação. De que maneira o evangelho pode ser pervertido em nosso dia, em nosso tempo? Como é que esse evangelho, na sua opinião, pode ser pervertido em nosso tempo? Eu sei que todos aqui têm experiências, leituras, tá certo? Será que o evangelho ele pode ser pervertido ainda hoje? Lembrando que a perversão ali, muitas vezes, era de cunho sexual, tá certo? Quando se fala em libertinagem, era isso mesmo, irmãos. Tá? Mas e hoje? Será que esse evangelho ainda pode ser pervertido de alguma maneira? Ô, pastor Marcos, Sim. eu creio que uma das maneiras de perverter o evangelho é pelo mau testemunho dos crentes, né? Porque a Bíblia fala que nós somos cartas vivas, né, do evangelho, não é? Então, e nós somos luz, somos avisados, né? Chama atenção e tudo. Então, quando o crente dá um mau testemunho, né, ele está pervertendo, né? Porque ele é a carta viva do evangelho. Então, ele está pervertendo o evangelho. É isso aí, irmão Ronda. Concordo com você. Mais alguém? Posso fazer uma pergunta? Deve, por favor. Se eu não souber, eu passo para o pastor Hermes, viu? Não, o meu é muito simples. Quando eu era adolescente, a gente tinha um treinamento para evangelismo. E eu me lembro que eles falavam assim, olha, quando você chegar a uma pessoa e você perguntar se ele acredita que Jesus veio em carne, se a pessoa falar que não, então o evangelho dele, aliás, a crença dele não era cristã. Aí eu lembro que muitas vezes a gente se deparava com espíritas. E o espiritismo, ele é ligado ao gnosticismo? Ele é uma linha do gnosticismo? O que que é? Porque aí eu encontrei um professor que era, acho que, dos meus filhos na pré-escola, que ele era espírita, e eu conversando, perguntei, né, se ele acreditava que Jesus veio em carne. E ele falou que ele acreditava. Aí eu fiquei muito confusa. Não, os gnósticos, irmã Esther, os espíritas não são de origem gnóstica. Tanto é que eles acreditam realmente que Jesus veio, sim, em carne, que ele acreditam em Deus também, só que eles são reencarnacionistas, né? Isso. Eles são reencarnacionistas. Sim. Agora, pode ter algum tipo de aspecto gnóstico entre os espíritas, sem dúvida, tá certo? Porque eles precisam cada vez se reencarnar, pagar na carne, né, os seus karmas e tal, né, e um dia ser unido ao cosmos, né, essa coisa toda, né. Então, vamos assim de maneira bem simples. Eles não são gnósticos, mas pode sim, talvez, a gente entender que tem algum aspecto gnóstico, sim. Tá? Tá. Obrigada. Mais alguém? Posso continuar? Muito bem. Aí o verso 5 diz o seguinte: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. O conhecimento, ele precisa ser lembrado ou recordado. A nossa memória, às vezes, ela é seletiva, tá? E até para uma própria proteção nossa, tem coisas que a gente acaba esquecendo, né? Até como algumas recordações ruins, alguns traumas, eles vão indo para o nosso inconsciente, o subconsciente, tá certo? Agora, Judas aqui, ele precisa lembrar essas pessoas do que aconteceu lá no Antigo Testamento
e que isso sirva de orientação para agora. Desse modo, a recordação é necessária, pois coisas familiares às vezes perdem facilmente a influência sobre nós e deixam de ter importância em nosso íntimo. Talvez nós tínhamos um temor muito maior a Deus logo quando nós nos convertemos, ficávamos muito preocupados, inclusive com arrebatamentos, se nós íamos ou não íamos ser salvos, mas com o passar dos anos, nós fomos nos acostumando com a linguajar, com o clichê evangélico e tal, e muitas coisas espirituais acabaram de perder a influência em nossas vidas. Então, constantemente a gente precisa ser lembrado disso. Tanto é que João fala para uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, o seguinte: olha, volte para o primeiro amor e lembre de onde é que você caiu. É basicamente isso. Aqui, claro, é uma situação um pouquinho diferente, mas isso precisava voltar à lembrança deles, para que eles não pisassem na bola. Olha, a recordação é referente aos eventos históricos em que Deus agiu com poderosa mão, tanto para libertar quanto para julgar e condenar. A igreja para a qual havia sido direcionada certamente sabia de todos os eventos do Antigo Testamento. Eles conheciam a Bíblia na época, mas ela precisava ser lembrada a fim de que Deus pudesse ser uma fonte renovada de influência na vida daquela igreja. Diante de pessoas desencaminhadoras. Imagina, você tem hereges ali, e esses hereges, eles te forçam a buscar, a conhecer mais, tá certo? Do contrário, você vai ser engolido pelas doutrinas equivocadas deles. Bom, a fim de lembrá-los, Judas se utiliza de 3 histórias bíblicas ou alguns fatos históricos aqui, nas quais se torna explícita toda a seriedade de Deus. Na primeira história, o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Essas pessoas foram ricamente agraciadas pelo Senhor, mas perverteram tal graça, tornando-se alvo de juízo, como vocês podem ler depois lá em Números 14, 20 a 25. Lembramos que apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida, daqueles que saíram lá do Egito. Os demais, né? Claro, acima de 18 anos, né? Porque os demais eles acabaram morrendo no deserto mesmo. Agora, e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada? Ele os tem guardado em trevas, presas com correntes eternas para o juízo do grande dia. A segunda história, que ilustra a seriedade de Deus em libertar e também condenar os que abusam da graça, refere-se a anjos. E volta e meia a gente escuta histórias de anjos caídos, não é mesmo? Aqui refere-se aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada e, portanto, receberam o juízo. E assim eles se encontram em trevas, presos em correntes eternas, onde aguarda o juízo de Deus. Aí talvez você pode me perguntar, bom, se esses anjos eles se encontram acorrentados, como esses anjos maus, esses demônios, eles podem atuar nas nossas vidas hoje? A resposta, irmãos, eu não sei. Eu não sei explicar isso, tá certo? Nós chamamos isso de uma aparente contradição. Deve ter alguma explicação para isso. Eu posso tentar me aprofundar nessa questão, mas eu confesso que, nesse ponto, eu tenho dúvidas, tá? Essa narrativa não é, aqui, baseada no verso 6, ela não é necessariamente bíblica, mas ela se encontra no livro de Enoque. Lembrando que muitas passagens do Novo Testamento eram inspiradas por Deus, mas fruto de pesquisa. Lucas era um médico e um pesquisador. Judas deve ter lido muito e também fez as suas pesquisas, tá certo? Então, havia muitos livros no período do judaísmo que eram lidos com o objetivo de edificar as pessoas e tinham grande simpatia dessas pessoas. Atualmente, nós também não lemos apenas a Bíblia. Nós lemos muitas coisas, damos muitas ilustrações. E esse tipo de literatura acabou entrando aqui para a Bíblia. Entre esses livros, havia aqueles que se dedicavam a interpretar frases obscuras
ou enigmáticas do Antigo Testamento. Alguma passagem que não estava bem escrita, assim, de uma compreensão um pouco difícil, os comentaristas daquela época, eles procuravam dar sua interpretação. A gente faz isso. Eu, para elaborar estudos bíblicos, uma pregação e tal, faço muitas pesquisas, leio muitos comentários, coisas que, para mim, às vezes são difíceis de entender, né? Como essa questão dos anjos, aqui do verso 6, é algo difícil. Então, a gente lança a mão de pesquisas, de comentários. Às vezes, um comentarista diz de uma maneira, depende da escola teológica que ele participa, às vezes ele tem uma interpretação um pouquinho diferente. E a mesma coisa acontece aqui. O versículo em questão é uma interpretação contida num livro chamado Livro de Enoque, sobre Gênesis 6, 1 a 4. O livro de Enoque havia sido escrito 200 anos antes de Cristo. E se vocês forem ler lá em Gênesis 6, 1 a 4, nesse trecho se fala sobre os filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram bonitas e, portanto, as escolheram para si aquelas que lhes agradaram. E aí Deus, vendo a perversidade humana, decidiu, então, enviar o dilúvio. Bom, o livro de Enoque aqui interpreta os filhos de Deus, que aparecem nesse versículo, como anjos que caíram por terem tido relações sexuais com mulheres. Então, eles teriam incorporado corpos físicos, ou se transformado em corpos físicos, e eles tiveram relações sexuais, e dessa relação sexual de anjos com mulheres, teriam aqui surgido os gigantes daquela época, tá certo? Só que isso é uma ilustração, não é isso de fato que Gênesis 6, 1 a 4 vai ensinar, mas esses filhos de Deus provavelmente seriam ali filhos de Sete, ou as filhas, a descendência de Abel ali e tal, cujas filhas acabaram tendo relações com filhos de Caim, e nessa relação ilegítima de julgo desigual é que teriam resultado esses filhos gigantes, que talvez teriam vindo aqui como uma espécie de um juízo de Deus por conta dessa conduta de julgo desigual daquelas pessoas, por conta de um homem que teria, assim, matado seu irmão e por conta havia vivido assim como um errante pelo mundo. Seria uma das interpretações mais coerentes e que grande parte aqui dos autores tem. Agora, o livro de Enoque interpreta isso diferente, que seriam anjos. Isso acabou entrando aqui nessa fonte de pesquisa na carta de Judas. E essa é uma razão, talvez, que o livro de Judas acaba não sendo tão pregado, porque há uma corrente de evangélicos, né, que consideram, então, por conta disso, uma carta de menor importância. Tudo bem? Depois vocês podem, talvez, perguntar um pouquinho mais sobre isso, se surgir alguma dúvida. Então, o livro de Enoque interpreta os filhos de Deus como os anjos que caíram por terem tido relações com mulheres e assim deixaram o seu domínio celestial, onde tinham a sua esfera de domínio. Aí nós vamos entender aqui o verso 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente o destruiu, os que não creram. E quando os anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada celestial, ele os tem guardado em trevas, preso em correntes eternas para o juízo do grande dia. É claro que o juízo do grande dia, sim, eles estão preparados, né? A única dificuldade que eu teria aqui é essa prisão em correntes eternas, né? Se a maneira de eles estarem livres, eles já estão sob o poder de Deus, eles têm uma esfera de atuação dada por Deus, que dali eles não podem passar. É como alguém, talvez um teólogo falou assim, que Satanás é como um cachorro acorrentado. Ele tem uma liberdade naquele raio de influência dele, mas ele não poderia passar dali, tá certo? Pode ser isso, né? É uma ideia aqui interessante. Bom, o fato é que a própria Bíblia não relata Gênesis 6 como sendo um acontecimento que inclui anjos.
tá? Então, vem de um livro apócrifo, um livro não inspirado por Deus. De qualquer modo, eles não guardaram seu domicílio, e isso a gente concorda, bem como a sua posição de autoridade, e por isso eles foram julgados, e esperam aqui a condenação no juízo final. Seja como for, irmãos, a mensagem aqui é clara. Deus, ele é tão santo que nenhuma demonstração da sua graça poderá proteger alguém quando alguém abusar dessa graça, transformando essa graça em devassidão. E aí o verso 7 segue dizendo o seguinte: de modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. O terceiro exemplo que ele demonstra aqui, o primeiro foi do povo de Deus, que foi liberto, mas depois foi destruído. O segundo foi dos anjos que tinham uma posição de autoridade e perderam essa posição de autoridade. E o terceiro é dessa própria destruição de Sodoma e Gomorra lá no tempo de Abraão e Ló. E esse exemplo é muito conhecido de nós. Sodoma e Gomorra são cidades que se entregaram à imoralidade ou às relações sexuais antinaturais. Que relação sexual antinatural é essa? Aqui se refere à homossexualidade. E por isso foram castigadas naquele tempo e estão debaixo do castigo eterno. Eles aguardam aqui ainda o juízo de Deus. Eles foram destruídos naquela época e as suas almas aguardam esse castigo eterno. Então, de acordo com esse texto e muitos outros no Antigo Testamento, a homossexualidade continua sendo uma relação antinatural possível de julgamento, passivo de condenação. Bom, embora não houve nenhuma complacência com os moradores daquela cidade, tá certo? A graça de Deus recaiu sobre Ló. A complacência, aquela ideia assim, olha, você errou, mas tudo bem, tá certo? Não houve isso. Eles, de fato, não se arrependeram, então Deus enviou lá o fogo destruidor. Só que a graça de Deus recaiu sobre Ló e sua família. Ló e sua família. Ló e suas filhas. Porque os genros não queriam ir junto. No entanto, logo vemos que a esposa de Ló, no caminho, ela foi transformada numa estátua de sal por ter olhado para trás. Simbolicamente, para nós hoje, esse olhar para trás tem o sentido de alguém que sente saudade da esfera do pecado que era praticado ali e que talvez desejasse isso no seu coração, né? Muitas vezes se flerta com o pecado, se dá um passo para trás, né? E isso aí é algo que a esposa de Ló acabou fazendo e acabou sendo trágico na vida dela. Bom, o verso 8 diz o seguinte: da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. O que é esses sonhadores aqui? Bom, tudo que foi dito até esse momento vale também para os desencaminhadores, que entraram de maneira dissimulada na igreja a fim de perverter a graça por meio da libertinagem. Desencaminhadores, quer dizer, nós temos uma doutrina que nós acreditamos que Cristo é suficiente, que Cristo vem em carne, mas vem pessoas dizer que é um pouco diferente disso, que a coisa não é bem assim. A recordação do juízo de Deus, nesses 3 exemplos citados, ela é atual para certas pessoas na igreja, as quais são chamadas por Judas, irmão de Jesus, de sonhadores, Essa expressão de sonhadores vem de Deuteronômio 13, 1 a 6, que caracteriza os falsos profetas que colocam os seus próprios sonhos proféticos no lugar da palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho muita preocupação, é claro que eu acredito creio, de fato, de que haja certas profecias para nós hoje. Eu acredito nisso. Há momentos em que Deus tem uma palavra específica para tal pessoa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Como igreja, como denominação, nós cremos nos dons espirituais, cremos no dom de língua, de profecia e de todos os dons relacionados na palavra. Mas sabe aquela coisa assim, eis que te digo, e toda hora isso, toda hora aparece um irmão dando uma dessas profecias, geralmente profecias de juízo, ou profetizando algumas coisas assim,
ou casamento, ou filhos, ou de coisa dessa natureza. Eu tenho muito problema com isso, tá? São coisas que não deveriam ser profetizadas, porque, às vezes, elas acabam se sobrepondo à palavra de Deus, tá certo? Então, esses ditos profetas, eles têm muito mais abertura na igreja do que a própria palavra de Deus, né? E no Antigo Testamento é muito claro que, se uma palavra se cumprir, o profeta tem razão, ele é verdadeiro. Agora, se a profecia não se cumprir, então aquele profeta é falso. Mas o que a gente diz hoje? Se a profecia não se cumpriu, é porque o cara não tem fé. Isso não é verdade. Se a profecia se cumpriu, é porque aquele profeta era um profeta legítimo. Agora, se ela não se cumprir, é porque aquele era um falso profeta. É assim que a palavra de Deus ela ensina, é dessa maneira. E aqui, essa expressão sonhadores, ela se refere a esses profetas do Antigo Testamento que colocavam a ideia deles, o pensamento deles acima da palavra de Deus, da mesma maneira como os gnósticos estavam fazendo naquele período. É disso que a igreja deve se lembrar quando os hereges que estão em seu meio se apresentam fazendo reivindicações proféticas, colocando as suas visões e sonhos acima da proclamação apostólica ou da palavra de Deus. Muitas pessoas falam o seguinte: eu quero uma palavra de Deus para a minha vida. Irmão, leia a palavra, leia a Bíblia. Você não precisa que alguém venha dizer para você. Nós somos sacerdócio universal, de acordo com Hebreus. Então, aquilo que nós precisamos saber está aqui. Agora, se algum momento, por meio de uma pessoa séria, de fato, lhe trazer uma palavra de consolo, de uma demonstração, como se fosse uma palavra profética, e aquilo de fato se cumprir, então aquilo é de Deus, você pode ter certeza disso, tá? Mas nunca tem que ter barganha, nunca tem que ter dinheiro envolvido, no sentido de pagar alguma coisa, de você ter que fazer alguma coisa para que aquela profecia se cumpra, tá certo? É como se fosse pagar uma promessa, tá? Isso não é legítimo também, isso não é bíblico. Olha, se você fizer tal coisa, se você der seu carro, então alguma coisa estrondosa vai acontecer na sua vida. Isso não vai acontecer, irmãos, isso é engano, tá? Então, toda pessoa que se desvia da sobra nitidez da mensagem bíblica é um sonhador, por mais que tenha ali o desejo de demonstrar sua pose de superioridade espiritual. Os gnósticos, cujo juízo é proclamado pelos exemplos, eles rejeitavam a autoridade ou a soberania. Essa autoridade apostólica, a palavra de Deus, rejeitavam Jesus Cristo e difamavam os seres celestiais. Significa que eles não se importaram com a mensagem ortodoxa da fé, aquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos. Para os gnósticos, Jesus nunca veio em carne. Logo, eles próprios poderiam se entregar tranquilamente aos seus desejos sensuais, pois não teriam nada a temer de um Messias que não veio em carne. Mas a gente sabe que Jesus veio em carne, foi crucificado, morto, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu ao céu, ele está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, à sua direita, de onde ele virá para julgar os vivos e os mortos, de acordo com o credo apostólico. Então, o Messias veio em carne. Ao fazerem isso, eles difamaram ou blasfemaram contra os seres celestiais ou contra glórias. Nós não sabemos exatamente o que é esse versículo aqui, mas nós temos algumas pistas. Tendo em vista o próximo versículo, esse de difamar as glórias, as soberanias, aqui talvez se trate dos anjos caídos, os quais os gnósticos sentiam que tinham autoridade para deles blasfemar. Sabemos, no entanto, que blasfemar nunca foi uma incumbência de um discípulo. Agora nós vamos ver o que esse versículo aqui quer dizer, baseado no verso 9. Diz o verso 9 aqui o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Judas aqui adverte sobre a soberba em blasfemar contra alguém, mesmo contra um anjo caído. Aquela ideia de você chutar um cachorro morto, não tem porquê. Há muita arrogância em se fazer algo que nenhum dos maiores
príncipes dos anjos se viam autorizados a fazer. Miguel não fez nenhuma acusação injuriosa contra o diabo, quando este disputava com o anjo sobre o corpo de Moisés, mas ele disse: o Senhor o repreenda. Irmãos, eu vejo na televisão, às vezes, quando tem um pouquinho de paciência, de gente ali falando com o diabo, segurando o diabo, e não sei o quê, sabe? Eu não acredito, primeiro, que aquilo seja possessão. Para começo de conversa, acredito que aquilo seja um teatro que acontece na televisão. Embora eu creio que a possessão demoníaca aconteça, mas não da maneira que ela aparece na televisão. Mas ainda que aquilo fosse legítimo, o que acontece na televisão, você não vê em nenhum momento Jesus dialogando com o diabo, fazendo tudo aquilo. Simplesmente Jesus fala: olha, sai dele, ou mandava ele ficar quieto. Nada mais do que isso. Então, os gnósticos faziam isso, a turma aí da prosperidade faz da mesma maneira, esses ensaios teatrais, sempre com o intuito de tirar o dinheiro das pessoas. Isso é antibíblico. Agora sim, como, então, seres humanos ousam blasfemar contra esses seres? Bom, a explicação já foi dada. Eu acho que isso é realmente muita vaidade nossa em acharmos que nós temos mais poder do que qualquer anjo, mesmo caído. Nós só não somos, assim, estraçalhados porque a mão de Deus protege. Vamos lembrar que Satanás é como se fosse um cachorro acorrentado, ele tem uma esfera de influência. E a gente pode ver isso lá no livro de Jó. Ele não pode ir além daquilo que Deus permite. Bom, sobre essa contenda específica mencionada por Judas, precisamos lembrar que o autor convivia com interpretações do Antigo Testamento, que deviam ser bastante conhecidas naquele período. Segundo a interpretação da Igreja Antiga, trata-se aqui de uma citação também de um livro apócrifo, da mesma maneira com a citação acima, num livro chamado Assunção de Moisés. O que é Assunção? É a subida de Moisés para o céu. Desse livro, Assunção de Moisés, tem apenas um fragmento bem pequeno. Do livro de Enoque, tem um livro inteiro. Vocês conseguem encontrar isso na internet. Agora, o livro Assunção de Moisés, que vai relatar sobre essa contenda entre o arcanjo Miguel e o diabo sobre o corpo de Moisés, isso não tem na Bíblia. Isso tem nesse livro chamado Assunção de Moisés, que hoje tem apenas um fragmento em algum museu aí do mundo, provavelmente lá em Jerusalém, tá certo? Não tenho também bem certeza quanto a isso, tá certo? Mas Judas usou o livro Assunção de Moisés, leu como muitos da época, e ele relatou isso. Mas a mensagem aqui é o seguinte: não vamos fazer aqui nenhuma acusação injuriosa contra Satanás. Quando há uma questão de possessão, vai lá, expulsa, não fica ali conversando, querendo saber coisa. Lembrando que o diabo só se expulsa por oração e jejum. Nem os discípulos conseguiram fazer num dado momento, depois que Jesus desceu do Monte da Transfiguração. Então, também não é algo tão simples assim. Requer um preparo espiritual de quem vai fazer esse trabalho. A passagem sobre a morte e sepultamento de Moisés, nós temos descrita em Deuteronômio 34, verso 5. Ela é simples, bastante breve, mas também a gente não sabe onde é que está o corpo de Moisés, né? Não sabemos disso. Vamos ver, inclusive, aqui o livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, capítulo 34. Eu logo vou terminar, a gente vai ter que passar um pouquinho do nosso horário, irmãos, me perdoem por isso, tá certo? Mas 34, verso 5. Eu estou aqui no livro de Números, deixa eu buscar aqui o texto certo. Vai falar o seguinte: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele, Deus, o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Então, por conta dessa questão, de que ninguém sabe onde é que está o túmulo de Moisés, talvez o diabo se sentisse naquela intenção assim de tomar o corpo para si,
de Moisés, e então o arcanjo Miguel foi lá e protegeu esse corpo, de acordo ali com esse livro Assunção de Moisés, mas o arcanjo Miguel também não blasfemou em nada. Agora, por que Deus escondeu esse corpo de Moisés? Isso nós temos relatado aqui em Deuteronômio 34:5, para que o povo não transformasse o corpo de Moisés em ídolo, em um amuleto. Basicamente isso. Lembrando que o povo de Israel havia se formado como povo lá no Egito, dentro de um ambiente idólatra. E o coração deles era profundamente idólatra. Essa foi a razão principal, e é um consenso dos especialistas bíblicos, de que Deus havia escondido o corpo dele por essa razão. Bom, o verso 10 diz o seguinte: todavia esses difamam tudo que não entendem. Esses quem? Os gnósticos. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas eles se corrompem. Judas precisava enfrentar os hereges do seu tempo. Os gnósticos blasfemavam contra os anjos caídos. Mas eles nada compreendiam sobre o mundo espiritual e nem entendiam sobre anjos. E por isso eles foram advertidos. Na sequência, Judas observa uma contradição dessas pessoas. Eles se intrometiam, blasfemando contra os anjos, em questões sobre quais eles não tinham conhecimento, chegando à audácia de blasfemar contra eles, mas naquilo que eles entendiam por instinto, aqui, referindo-se possivelmente às questões sexuais, conhecida inclusive pelos animais de maneira instintiva, nisso eles se deixavam corromper. Naquilo que eles conheciam perfeitamente, eles se deixavam corromper. Tá? Então, basicamente isso, irmãos. Basicamente isso é o estudo de hoje. Então, no que nós compreendemos bem? Entendemos muito bem sobre as coisas deste mundo. Sobre as coisas celestiais, nós conhecemos um vislumbre. Então, nós temos que ter muito cuidado ao ficar aqui levantando uma invocação injuriosa contra Satanás, porque é algo que a gente compreende um pouco daquilo que nós lemos, mas nós, assim, não temos aquela compreensão como Jesus teve, assim, de tê-lo, assim, face a face. Então, temos que ter bastante cuidado nisso. Agora, irmãos, eu sei que foi um assunto bastante difícil, complicado, pesado, carregado de muitos simbolismos, mas está aberto aqui para você o que Deus falou para você por meio do estudo. Quero também saber se você tem alguma dúvida ou alguma coisa aí que você desejaria complementar, tá? A palavra está com vocês. Eu espero que você entendeu. Se não entendeu, assista novamente o vídeo, tá? Leia o arquivo, tá? Não é uma coisa assim tão simples assim não, tá, irmãos? Pastor Marcos, sim. No Velho Testamento, onde que está escrito sobre o corpo de Moisés? Tem algum lugar? Deuteronômio 34, verso 5, irmã. Não, mas Deuteronômio, eu não acho. Deuteronômio 34, verso 5. Lá diz o seguinte: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Isso. E ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Então, o que nós sabemos do corpo de Moisés é só isso. Só que daí surgiu um livro chamado As Coisas de Moisés, que procura interpretar esse versículo. Tá certo? Sim, agora entendi. Tá, seria uma interpretação disso. Eu estava procurando essa fala aí, mas não ia encontrar. Não, tá não. Bom. Isso a gente só vai ver lá em Judas, na carta de Judas, e provavelmente foi algo que ele leu lá no livro de Assunção de Moisés. Dúvida, pergunta, irmãos, vocês entenderam, não entenderam absolutamente nada, tá? Eu confesso que para mim também não é tão simples não, viu? Vamos ver aqui. A Dina escreve: muito obrigado, pastor Marcos, ficou muito claro, sim, esclarecedor e muito importante para podermos compreender o que Judas queria transmitir. Legal. Bom.
Pastor Marcos, a sua pergunta é o que Deus falou, não é? Para nós, né? Isso. Então, o que Deus me falou agora há pouco é que mesmo as passagens mais difíceis da Bíblia podem se tornar claras quando alguém estuda e explica para a gente. Obrigado. Tá joia, Ronda. Obrigado, viu? É verdade, né? Era um assunto que também não dominava muito, viu? Então, cada assunto que eu proponho para vocês são assuntos que também eu não entendo tanto assim, né? Aliás, mesmo o Russell Shedd, né? Ele também era um homem que estudava muito, né? Quem sou eu para me comparar ao Russell Shedd, não é mesmo? Mas tem assuntos que são difíceis para qualquer pessoa, né? E a gente não está livre disso. Enquanto vocês vão pensando quem vai falar, vai ser o próximo a falar, deixa eu ler alguns comentários que foram colocados e que eu acabei não lendo. O Gilson colocou o seguinte: o mundanismo tem entrado nas igrejas, levando os crentes a separar o espiritual e o secular. Certo. Isso é referente lá àquela pergunta que eu fiz anterior. O Edivan escreveu o seguinte: muitas igrejas fazem campanhas de forma para arrecadar dinheiro para ganhar a bênção como se fosse uma compra de bênçãos. É verdade, tá? É uma maneira de perverter o evangelho. Bênção a gente não compra. Tá? Não há esse tipo de ensino na Bíblia. A Dina, mais uma vez, diz o seguinte: cada um de nós temos a responsabilidade de transferir esse legado do evangelho verdadeiro, pregando a Cristo, Senhor e Salvador, para que as próximas gerações não se desviem das verdades bíblicas. Salmo 25, 5, Deus nos orienta a verdade. João 1,17 revela a verdade no seu Filho Jesus Cristo, e a sua palavra, que é a verdade, em João 17,17. Que Deus nos ajude a sermos fiéis na transferência desse legado. Ok, Dina, muito obrigado. A Dina está teologicamente inspirada hoje. Isso é muito bom. Mais alguém, irmãos? Irmãs? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Tem uma fala do Márcio. Do Márcio? Tem uma fala no chat. Precisamos preservar a autoridade da palavra de Deus. Ok. Legal, irmãos. Eu acho que vocês não têm dúvidas não, tá? E se não tiverem dúvida, também eu me sinto feliz, viu? Deu para explicar legal. Tá bom? Será que nós podemos orar? Irmãos, o pastor Guto não participou hoje, porque ele está participando, ele foi dar um testemunho online, obviamente, para a igreja de Campo Grande. Tá bom? Então, essa é a razão de ele não estar hoje aqui com a gente. Tá legal? Será que nós temos um voluntário ou uma voluntária para finalizar com uma oração? Pode ser você mesmo, viu? Sugil, você ora? O irmão Sugil. Deus Pai, nós queremos agradecer pelo dia de hoje, pelas lições, Senhor Deus, que aprendemos, pelo livro de Judas, Senhor. Um pouco complexo, Pai, mas foi muito importante, Senhor Deus, pela explicação do pastor Marcos Roberto, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, entender que pode ocorrer, Senhor Deus, em certas igrejas, e ocorre, Pai, e que nós podemos estar atentos, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus. Eu queremos agradecer pela palavra do pastor Marcos Roberto, que colocou, Senhor Deus,
Sabemos que foi o quanto foi difícil, Pai, mas ficamos felizes, Senhor Deus, pelo que tem traduzido, Senhor Deus, para nós. E que, Senhor, a cada momento, Senhor Deus, o Senhor possa estar trazendo, Senhor Deus, sabedoria no nosso coração, saber discernir, Senhor Deus, tudo que vem, Senhor Deus, de palavras de outros conhecimentos, Senhor Deus, outras palavras, Senhor Deus, no que nós ouvimos, Senhor Deus, Pai. Por isso nós agradecemos e o Senhor dá até um domingo gracioso, Pai, na tua presença, Senhor Deus. Que eu oro e te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de vocês saírem, eu quero fazer uma consulta com vocês.